Sou Luís Castro e vamos falar sobre o jogo da Champions League de 2020-2021 do Real Madrid contra o Shakhtar Donetsk. Foi um jogo em que o Real Madrid começou com o Courtois na baliza. Na lateral direito jogou o Mendy, com o Varane fazendo dupla de centrais com o Militão, com Varane sobre a direita e o Militão sobre o lado esquerdo, com o Marcelo como lateral esquerdo. Jogou com 3 homens no meio campo, o Casemiro como pivô e com médios interiores o Valverde e o Modric. E no lado esquerdo do ataque, com o Rodri, o Asensio sobre a direita e Jovic como jogador da posição 9. No Shakhtar jogámos com o Trubin, o Dodô lateral direito, uma dupla de centrais com o Bondar e o Kosholava, e lateral esquerdo o Kornienko. No meio campo com o Maicon, com o Marlos sobre a direita e o Marcos António com médio interior esquerdo. Na frente de ataque jogámos com o TT sobre a direita, o Solomon sobre a esquerda e a posição 9 com o Dentinho. O Madrid claramente projetou o seu lateral direito, Mendy, projetou o seu lateral esquerdo, o Marcelo, dando largura máxima, jogando o Jovic na posição 9. Isto fez com que os homens que jogavam pelo lado esquerdo do ataque, neste caso o Rodrigo, viesse para dentro, o Asensio viesse para dentro e fossem 2 homens que andavam sempre muito perto do homem da posição 9. Isto fez com que também se projetasse o Modric e se projetasse o Valverde e o Casemiro fosse a peça por trás destes 2 homens, também com o papel de equilibrar defensivamente. Como é que nós podíamos reagir em função deste cenário que se nos estava a pôr? Claramente havia aqui alguns reajustamentos a fazer. A nossa linha de 4, nós procurámos jogar com ela o mais alto possível num bloco médio-baixo, mas não afundarmos muito cedo. Os nossos alas tinham que baixar também e nós praticamente ficámos ajustados com uma linha de 5, com o Dentinho a tentar pressionar por trás o Casemiro e controlar o mais que pode o Casemiro. O que é que interessava fundamentalmente no jogo? Nós sabíamos que quando o Real estivesse em posse de bola sobre o seu lado direito, que nós tínhamos que defender este lado direito com um triângulo formado por Kornienko, Solomon e Marcos António. Portanto, este era o triângulo que teria de suportar o corredor direito do Real. Quando o Real tivesse a bola cá, nós sabíamos que tínhamos de bascular linha e sabíamos que este homem, o nosso ala, tinha que formar linha de 5 com os homens da linha defensiva. Neste caso, o TT. E o TT tinha porquê? Porque o Real atraía-nos a um lado e queria fazer uma variação rápida de jogo para nos afundar pelo corredor contrário. E então aí, quando afundasse pelo corredor contrário, ia procurar jogar sempre em cima do nosso segundo central. E aí, para jogar em cima do nosso segundo central, teria que ter a proteção do nosso lateral. Portanto, neste caso, com a bola a tentar ser jogada cá, havia cruzamento e então aqui em cima do Kosholava, onde normalmente aparecia o Jovic, e na segunda parte, já depois de sair o Rodrigo e ter entrado o Benzema, aparecia também o Benzema em cima do nosso segundo central.
era muito importante nós nunca deslocarmos o nosso pivô, neste caso o Maicon, a qualquer um dos corredores. Ele formava sempre um triângulo com os nossos dois centrais, e queríamos sempre que os nossos dois médios, isto no momento defensivo, tivessem sempre fechados, porque no desenvolvimento ofensivo do Real, sempre o serviço de passe para o corredor central, onde muitas vezes aparecia Rodri, Asensio e Jovic. Estes homens eram servidos através do corredor central pelo Casemiro, pelo Modric ou pelo Valverde. E isto tínhamos que ter para bloquear aquilo que era a tentativa de servir ou remate de meia distância do Modric. Nós tínhamos que estar sempre a fechar o meio, sempre o nosso meio muito fechado. Então Maicon nunca desprotegeu e formou sempre um triângulo com os centrais, e procurámos andar sempre com os nossos médios interiores dentro, a não ser que quando a bola entrava no corredor, aí sim havia um deslocamento e nós continuávamos com o corredor central protegido, com a basculação dos nossos alas. As nossas intenções sempre foram chamar o Real à nossa primeira fase de construção, para abrir um espaço nas costas dessa primeira pressão. Então, nós na circulação sabemos que o Asensio ia ter atenção sobre o Kornienko, que o Rodrigo ia ter uma atenção sobre o Dodô, e que na nossa circulação o Jovic ia crescer, e ia haver o crescimento também do Valverde, muitas vezes sobre o segundo central, e do Modric a tentar ou pegar o pivô ou pegar o Marlos, com o Casemiro também, em função do que acontecesse, a ajustar. Perante isto, nós sabíamos que íamos ficar em vantagem na nossa circulação, e também em que intervinha o Trubin, que íamos ganhar espaço ao lado do Casemiro. Agora não sabíamos se era o espaço sobre o seu lado esquerdo ou sobre o lado direito do Casemiro. Para isto acontecer, nós tínhamos de ter projetados o Solomon e tínhamos de ter projetados o Dodô. E aqui abria-se o espaço sobre o corredor direito entre lateral e ala, e sobre o lado esquerdo entre lateral e ala. Era preciso nós, na nossa circulação, percebermos onde andava o nosso homem livre. E então, perante aquilo que estava a acontecer mais à frente, nós procurávamos ter quer o Marcos António, quer o Marlos, numa situação 2 contra 1 na construção, na nossa primeira fase de construção. Nós queríamos libertar estes espaços para quê? Para quer para os nossos médios irem, os nossos interiores, que era o Marlos na direita e o Marcos António, poderem ir buscar neste espaço, um espaço de ninguém, neste caso, e sobre o lado esquerdo o Marcos António também poder buscar estes espaços. Queríamos que neste momento também o Dentinho fizesse movimentos em que viesse criar uma superioridade numérica, e que trouxesse ou o Varane ou trouxesse o Militão com ele, para poderem nós, na nossa circulação, aproveitar movimentos do Solomon de fora para dentro, ou do TT também de fora para dentro. Esta era a nossa estratégia ofensiva para o jogo. Sabíamos que nestes momentos devíamos ter muita paciência com bola e muita segurança de bola. Conseguimos ter ao longo de toda a primeira parte essa segurança, e queríamos chegar. Era fundamental para nós chegarmos com muitas unidades ao ataque. Depois de a bola andar, procurarmos mudar o centro do jogo, houve um momento decisivo que nos levou ao primeiro golo. Qual foi? Andando
o Mendy mais por dentro, com a projeção, e o Solomon mais por dentro, e o Mendy andou por dentro porque estava de olho naquilo que eram os movimentos do Solomon, que era o ala esquerdo. Houve uma projeção do Kornienko. E houve também um movimento do Dentinho a trazer aquilo que era a nossa intenção, a trazer naquele caso, penso que foi Militão que veio com ele, ficando o Varane na posição mais central e o Marcelo com o TT. Neste caso, houve na jogada do nosso primeiro golo, houve um passe que entrou no Dentinho, que tocou no Solomon, e este fez o passe para o Kornienko. Nesta situação que estava aqui, o Kornienko, ao receber bola, o Solomon fez um movimento de overlap vindo pelo meio, fez este movimento. Aqui, quando o Kornienko tem bola e faz este movimento, o Mendy hesitou entre aquilo que seria a decisão do Kornienko. Se o Kornienko iria passar a Solomon para entrar em cima da linha ou se o Kornienko vinha para dentro. Durante esta hesitação, o Dentinho faz este movimento e arrastou com ele, neste caso, o Militão. Ao fazer este movimento, e aqui nós chegámos onde nós tínhamos projetado, queríamos atacar com muitos jogadores e ficámos aqui, como estão a ver, numa igualdade numérica. Ficámos num 4 contra 4 e em posse de bola, o que aqui é uma situação de stress para a defesa do Real e foi fatal neste momento do jogo para eles. O que é que aconteceu? Nesta condução, quando o Militão tenta largar o movimento do Dentinho, quando o Mendy já está preso ao Kornienko, já está preso ao Dentinho, este movimento, ao ultrapassar o Militão, vai atrair o Varane. Mas aqui já está o TT também a entrar com o Marcelo. Quando ele passa em cima, quando o Kornienko neste movimento interior passa em cima do Varane, só há uma hipótese, fica aqui um 2 contra 1. E aqui no 2 contra 1 tem que escolher o Marcelo. Ou o Kornienko vai embora para a baliza, ou o Marcelo vai tentar impedir. Quando o Marcelo tenta impedir, é quando o Kornienko toca para o TT e o TT finaliza para o primeiro gol. No segundo golo, nós só vemos o lançamento do Dodô para o TT. Vemos a equipa toda, Marlos por aqui, Dentinho cá, e vemos a equipa toda. Há um momento na imagem que se vê a equipa toda do Madrid neste espaço. Só que este lançamento foi conseguido após nós termos levado a bola aos dois corredores 7 vezes. A bola foi 3 ou 4 vezes ao corredor esquerdo e 3 ou 4 vezes ao corredor direito. E aqui ganhámos o lançamento. E ganhámos o lançamento em que o TT recebe a bola de lançamento lateral do Dodô, devolve ao Dodô, faz este movimento, o Dodô devolve-lhe a bola e ele faz um remate à baliza que o Courtois não segura e depois o Varane faz o golo tentando aliviar a bola. Isto para dizer o quê? O lançamento é a única coisa que se vê e que nós estamos mais atentos, mas o que dá origem ao lançamento é tudo aquilo que vem a nossa proposta de jogo ofensivo contra o Madrid. E a conquistar espaços ao Real. E foi mais uma vez isso que tentámos fazer e conseguimos com êxito. O Solomon tinha vindo mais baixo, o Kornienko andava mais alto, o Mendy estava com o Kornienko no corredor. O Real, o Madrid com o 2-0 andava muito projetado na pressão mais alta e andava muito homem a homem atrás. Nós não deixámos de tentar chegar
com muitas unidades à frente nesta primeira parte do jogo. E então o Solomon pegou mais baixo, o Rodri estava com ele, o Varane, como eu disse, andava muito homem a homem, o Marcos António andava projetado um bocadinho alto, o nosso médio interior esquerdo, o Varane veio buscá-lo e veio pegar nele, e então ficou o Militão com Dentinho e o Marcelo com TT. E aqui nós vemos que neste momento do jogo, mais uma vez, estávamos em igualdade numérica, e sempre que estivermos em igualdade numérica, e foi uma coisa que nós fizemos ao longo de todo o jogo, mesmo quando andámos por baixo do jogo em termos de posse, foi termos sempre nos nossos olhos a baliza do Madrid. Então Solomon, quando pegou mais baixo, fez um movimento interior e levou o Rodri com ele. O Rodri perseguiu o Solomon. A partir do momento que ele faz este movimento, há aqui um movimento do Varane a deixar o Marcos António a começar a vir. Neste momento de diagonal interior do Solomon, há um movimento coordenado. O Dentinho arrasta para aclarar espaço e traz o Militão com ele, e ao mesmo tempo aparece o Marcelo a marcar o TT. Ao passe neste momento em que está aqui 1 contra 1 já no corredor central perto da baliza, há o passe para o TT. O TT com bola faz este deslocamento, e há aqui uma hesitação do Rodri. O Rodri decidiu, por momentos, hesitou se devia perseguir o Solomon ou não, e ao deixar o Solomon ganhar 3, 4 metros, já foi atrasado, porque o TT, depois de costas para o Solomon, deixou a bola para ele, e aqui o Solomon foi para a área, tentou retificar o Marcelo a posição, tentou retificar o Militão a posição, mas aqui já o Solomon conseguiu colocar no canto direito do Courtois. Muitas vezes com o Vinícius, do lado esquerdo, andava o Marcelo por dentro. Quando andava o Marcelo por fora, andava o Vinícius Júnior por dentro. Foi sempre uma equipa muito difícil de suster, e como eu vos disse, neste caso em concreto, nós muitas vezes tivemos que afundar com o nosso, neste caso com o TT, para suster as investidas do Marcelo, e para controlarmos aquilo que era perante isto e perante o volume de jogadores na frente de ataque do Madrid, e nosso volume defensivo, muitas vezes eles ficaram com o Casemiro também a avançar, ficaram só com os dois centrais atrás a controlar o Dentinho, quando o Dentinho estava nesta posição, porque quando o Dentinho baixava para tentar controlar o Casemiro, eles dois também avançavam e punham-nos com uma estrutura, como eu vos disse, muitas vezes com uma linha de 6, com o Marlos, o Maicon e o Marcos António e o Dentinho a protegerem o corredor central. Nesta fase do jogo, neste momento do jogo, demos estes espaços do campo, demos estes espaços ao Madrid, porque sabíamos que aqui nós conseguíamos bascular cá, andar com a equipa e conseguíamos controlar o jogo. Nós, quando lançámos o jogo, lançámos também na dimensão mental, e essa dimensão mental foi dito claramente: quando tínhamos bola, tínhamos que ter essa estabilidade para jogar e jogar bem, e que era uma oportunidade de nós mostrarmos o que era jogar bem do Shakhtar. A equipa conseguiu, cumpriu, teve muita posse de bola, a bola foi aos dois corredores, conseguiu situações de golo, conseguiu finalizar por 3 vezes, portanto uma primeira parte muito bem conseguida em cima de um Real Madrid que nós quisemos desmontar e conseguimos desmontar com grande mobilidade da equipa. A segunda parte, aquilo que eu disse ao intervalo, nós ainda não tínhamos ganho o jogo, mas jamais o poderíamos perder. E isso iria assentar numa grande rigor defensivo.
foi com grande rigor defensivo. Nós, quando tivemos que compactar a equipa, compactámos, mas nunca perdemos de vista aquilo que era a baliza do Madrid. E chegámos lá algumas vezes, não da forma como chegámos na primeira, tão juntos, mais partidos, mas chegámos. E andámos sempre muito juntos defensivamente. Portanto, tudo aquilo que foi o nosso plano ofensivo e defensivo foi conseguido. Se assim não fosse, também era impossível ganhar ao Madrid.